Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou continuar dando sequência à matéria na parte de solução de sistemas de equações diferenciais ordinárias, né? Eu vou fazer mais alguns exemplos aí, tá? E vou trabalhar com a situação em que os autovalores são complexos e na situação em que os outros valores são iguais, tá? Para a gente poder trabalhar. Eu vou me restringir nos casos aí só para sistema de duas equações e duas incógnitas. É possível resolver para mais equações e mais incógnitas? É. A técnica ela é facilmente estendida para mais equações e mais incógnitas, mas eu vou me situar só no caso 2 por 2, tá? Então na aula passada a gente fez a letra A, que era y' igual a 1, 1, 4, 1, a matriz vezes y. Hoje eu vou fazer a letra B e a letra C. Bom, só para lembrar, o que tem de interessante aí quando a gente resolve no caso 2 por 2? A gente pode fazer o que a gente chama de campo de direções aí, tá? Dentro do espaço de fase y1 e y2, então a gente consegue desenhar os campos de direções. Hoje eu vou fazer isso também, né? Para a gente desenhar os campos de direções, mas eu vou usar um programa que já é um programa bastante legal, muito bom, que ele facilmente a gente consegue construir essas curvas aí, tá? Bom, na solução do problema anterior, a gente tinha resolvido e achado os autovalores com sinais distintos. Quando os autovalores têm sinais distintos, o que acontece com a solução? A gente tem o que a gente chama de ponto de Sela. Por que ponto de Sela? Porque para algumas trajetórias a solução se afasta do ponto zero e para outras ele se aproxima do ponto zero. Quer dizer o quê? Que quando t cresce, a solução aqui ao longo da curva vermelha, que é um dos autovetores, ela se aproxima de zero. E quando t cresce, a solução na rosa, que é o outro autovetor, ela se afasta. Essa está associada ao alto valor positivo, esta ao alto valor negativo, tá? Então as trajetórias são assim, ó, quando t cresce elas vão se aproximando da rosa e quando quando eu estou perto aqui do vermelhinho elas vão para zero, essas trajetórias aqui, né? Elas fazem assim, né? Elas tendem aí próximo aqui e próximo ao vermelho, né? Ao vermelho, depois ao magenta aí. Mas hoje a gente vai usar uma página que é bastante boa, legal, vocês vão ver aí, para fazer esses desenhos, tá? Ao invés de a gente fazer na mão, a gente vai ver esses desenhos feitos lá nesta página aqui da internet. Bom, então vamos fazer a letra B, né? Então a letra B, a gente tem esse sisteminha para resolver. Bom, a técnica é muito simples de fazer, né? O que é a ideia, né? Então vamos lá, primeiro passo, passo 1, a gente encontra os autovalores, tá? E os autovalores aqui vão ser o quê? O determinante do quê? De menos 3 menos lambda, raiz de 2, menos 2 menos lambda igual a zero. Só para lembrar, né? Quando a gente vai calcular esses autovalores aqui, e vai montar a matriz para obter o polinômio característico, a única coisa que a gente vai fazer é na diagonal principal a gente soma menos lambda. E os outros a gente não muda. Está vendo que é menos 3, raiz de 2, menos 2. Eu só somei menos lambda na diagonal principal. Então para montar o polinômio característico é bem fácil. Bom, então vai ficar o que? O determinante disso aqui é molezinha de achar, vai dar o que? Isso aqui vai dar menos 3 menos lambda vezes menos 2 menos lambda, aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, aí com o sinal trocado, menos 2 igual a zero, tá? Então vamos lá, vai dar lambda ao quadrado, né? Menos lambda vezes menos lambda vai dar lambda ao quadrado, menos lambda vezes menos 3 dá mais 3 lambda, menos 2 vezes menos lambda dá mais 2 lambda, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Menos 2 igual a zero. Então vai ficar lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 4 igual a zero. Tá? Essa aqui é a minha equação de segundo grau. Vamos resolver ela? Então vai ficar lambda igual a menos 5 mais ou menos sobre 2 raiz de delta.
O delta aqui vai ficar 25, né? Menos 16, que vai dar 9. Tá? Delta é 25 menos 16, dá 9. Então, a gente tem dois lambdas. A gente tem um lambda 1, que é menos 5 menos 3 sobre 2, que vai dar menos 4 dividido por 2, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. E o lambda 2, que vai ficar menos 5 mais 3 sobre 2, dá menos 2 sobre 2, dá menos 1. Então, os dois autovalores são negativos. Então, o ponto lá, a origem, ele vai ser um atrator. Por quê? Porque qualquer trajetória que você siga, ela vai se aproximar de zero quando t cresce, tá? A solução ela tende a zero quando t cresce, porque os dois autovalores são negativos. Naquele caso anterior era um negativo e um positivo, então a gente chamava isso de ponto de Sela. Esse é um atrator. Bom, achei o autovalor, agora vamos no passo 2, autovetores. No sistema de duas equações, vamos usar a técnica, né, que eu disse para vocês, né? Ó. Então aqui vai ficar. Vou pegar, na minha matriz eu vou ter duas, né? Duas equações aqui. Eu vou pegar só a primeira. E não vou substituir lambda, né? Vai ficar R1, R2 igual a 0. Fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Menos 3 menos lambda R1 mais raiz de 2 R2 igual a 0. Então vai ficar o quê? Vai ficar raiz R2 igual a, passo isso aqui para o lado de lá, né? Então vai ficar menos 3 menos lambda raiz de 1, tá? Passo essa parte aqui para o lado direito, vem com o sinal trocado. Menos com menos vai ficar mais em todo mundo, então vai ficar 3 mais lambda R1 raiz de 2 R2. Então R2 vai ficar 3 mais lambda dividido por raiz de 2 R1. Olha, o autovetor vai ficar de que forma? Ele vai ficar assim, ó. No lugar do R1 eu coloco o R1, no lugar do R2 ele vai ficar 3 mais lambda raiz de 2 R1. Tá bem? Eu não gosto de trabalhar com fração. Muito menos trabalhar com fração tendo raiz no denominador. Então, o que a gente faz? Uma dica é fazer o seguinte. Eu posso colocar qualquer valor de R1 que eu queira aqui, desde que seja diferente de zero. R1 igual a zero não pode. Qualquer R1 vai ser o mesmo autovetor. Então, vamos escolher um R1 de modo que não tenha raiz de 2 embaixo. Então, o que eu vou fazer? No lugar do R1, eu coloco raiz de 2. Tá? Então, escolhendo R1 igual a raiz de 2, olha o que vai acontecer com o meu autovetor. Ele vai ficar raiz de 2, 3 mais lambda, tá certo? Raiz de 2 em cima aqui cancela com esse. Então, vai ficar raiz de 2, 3 mais lambda. Então, a gente vai ter o quê? Para lambda igual a... Quais são os lambdas? Menos 4. Então, para lambda igual a menos 4, o valor da solução que eu vou ter, que eu vou encontrar, vai ser do autovetor, né? Vai ficar raiz de 2, 3 menos 4 vai dar menos 1. E para lambda igual a menos 1, vai ficar raiz de 2, 3 menos 1 dá 2. Então, esses são os dois autovetores que eu tenho. Bom, e qual que é a solução, então? Então, agora a solução é y, vai ficar igual ao quê? C1, então a solução será y, né, que é a solução, o y, lembrando que o y é um y1, y2, então y é igual a C1, o primeiro autovetor, raiz de 2 menos 1, exponencial de menos 4t, mais C2, raiz de 2, 2, exponencial de menos t.
essa aqui é a solução. Só um detalhe, né? A pessoa fala, professor, como é que eu represento o y1 e y2? Ó, lembrando que isso aqui é o y aqui, ó, é a mesma coisa que y1 e y2, tá bem? Eu vou até colocar aqui, né? O y é o y1 e y2. Então, se você quiser encontrar o y1, o que você faz? O y1 vai ficar igual ao quê? C1 raiz de 2 exponencial de menos 4t mais C2 raiz de 2 exponencial de menos t. Tá vendo que eu estou pegando quem está em cima aqui. E o y2 é igual a C1, é menos, né? Exponencial de menos 4t mais C2 vezes 2 exponencial de menos t. Isso é o y1 e isso é o y2, se você quiser representar desse jeito. Vamos lá fazer o plano no plano de fase, o campo de direções, tá? Então vou usar um programinha aí que está exatamente nesta homepage aqui, né? Então homepage.bluefton.edu/nested/apps/slopefields.html, tá? Bom, então quando você clicar vai aparecer esta página aqui, tá certo? Esta página. Ela vai entrar aqui no OneODI, mas a gente quer sistemas, né? Então a gente vem aqui e clica no System, tá bem? Então é esse aí que a gente vai utilizar para poder resolver. Bom, então vamos fazer o nosso campo de direções para o nosso problema aí que a gente está interessado em fazer. Bom, o sistema que a gente colocou era menos 3, raiz de 2, raiz de 2, menos 2. Como é que a gente coloca esses valores lá na nossa equação, no nosso programinha? Então, a gente olha, ó, menos 3, raiz de 2. Então, isso aqui vai entrar na primeira equação. Então, vai ficar menos 3 vezes x, mais raiz de 2. Raiz de 2 a gente pode pôr 2 elevado a 0,5, tá? Então tá aqui a nossa primeira linha, tá bem? Agora a gente vai fazer a segunda linha associada ao problema. Então é raiz de 2 menos 2. Então a gente vem e coloca aqui raiz de 2 vezes x. Então é raiz de 2 0,5 vezes x menos 2 vezes y. Por que x e y? Porque aqui ele utiliza exatamente isso. Ele utiliza x e y apenas para representar, no meu caso eu estou usando y1 e y2. Aqui é x e y. Então o meu x aqui nesse site é o y1 e o y é o y2. Bom, então a gente coloca aqui. Então olha que a gente tem, essa aqui representa o campo de direções. Uma coisa legal aqui, se você quiser desenhar qualquer trajetória, a trajetória representa a solução no plano y1 e y2. Basta você escolher um ponto aqui deste quadradinho e clicar. Quando você clica, ele gera para você a trajetória, tá vendo? Então a trajetória ela está se aproximando de zero. Então ela vem pelo azul aqui, ó, está se aproximando, é essa direção que ela está seguindo. Tá, vem pelo amarelo, vem aqui embaixo, aqui ele segue nessa direção. Aqui está muito próximo ao autovetor, um deles provavelmente vai ser este aqui, e o outro vai ser este aqui. A gente pode até colocar lá, mas eu não vou nem pôr. Então olha a trajetória como é que ela é, ó, bem... Então, tem várias trajetórias aí para a solução, tá? Então, olhando aqui, a gente consegue identificar um autovetor é este aqui, o outro autovetor é este aqui, tá? Que está associado a essa aqui, onde as curvas estão parecendo tender, tá? Então, esses que representam tanto um autovetor quanto o outro autovetor. Bom, então esse aí é um atrator. Vamos fazer a letra C agora, tá? O último exemplo aí que eu tinha deixado para a gente montar
que é a letra C. Então, aqui na letra C, muito provavelmente, os dois autovalores serão positivos, tá? Para a gente ter exemplos bem distintos aí, para a gente poder resolver o que a gente realmente quer. Bom, então vamos lá, a letra C, vamos pôr aqui para a gente resolver. Então vamos fazer a letra C. Então vamos lá, quais são os passos aí para a gente seguir para encontrar a solução, né? Então o passo 1, autovetores, autovalores primeiro, né? Não tem jeito de calcular os autovetores sem antes calcular os autovalores. Então vai ficar o quê? O det de quem? 2 menos lambda, 1, 2 menos lambda, igual a 0. Você está vendo que na diagonal principal estou subtraindo o lambda, ficou desse jeito aqui, né? Então fazendo o produto aí vai ficar o quê? 2 menos lambda vezes 2 menos lambda, menos 1, igual a 0. Então aqui vai ficar 2 vezes 2 dá 4, menos 2 lambda, menos 4 lambda, lambda vezes lambda vai dar lambda ao quadrado, menos 1 igual a 0. Então lambda ao quadrado, aqui menos 4 lambda, 4 menos 1 vai dar mais 3 igual a 0, tá certo? Então, qual é a solução desta matriz aí? A solução dessa equação do segundo grau aí vai ser o quê? Vai ficar lambda igual a 4 mais ou menos sobre 2, raiz de delta. O delta aqui vai ficar 16 menos 12, porque 3 vezes 4 vai dar 12, então vai dar 4. Então vai dar raiz de 4, tá? Então vai ficar 4 menos 2 sobre 2, que vai dar 1. E 4 mais 2 sobre 2, tá parecendo que é 12 aqui, né? Sobre 2, que vai dar 3. Então agora os dois autovalores são positivos. Então eu fiz o primeiro caso que era um repulsor, desculpe, que era um repulsor não, que era uma cela. A letra B é um atrator, porque a solução, os dois autovalores são negativos, e aqui vai ser um repulsor. Você vai ver que a solução ela vai se afastar da origem, tá? A gente vai lá naquele programa e vai fazer, vocês vão ver que vai se afastar da origem. Passo 2, autovetores. Como é que a gente então encontra os autovetores aí para poder achar a solução? É só jogar na matriz, a gente vai pegar só a primeira linha, como a gente está fazendo direto. Então vai ficar 2 menos lambda 1, R1, R2, igual a 0. Tá? Ó, eu peguei a primeira linha para encontrar o autovetor. Então vai ficar 2 menos lambda R1 mais R2 igual a 0, ou seja, R2 igual a menos 2 menos lambda R1. Já vamos inverter a ordem aqui, mudar o sinal, então fica lambda menos 2 R1. Tá? Então este aqui é a forma do meu autovetor. Então o autovetor é quem? Ele é o R1 qualquer e o R2 lambda menos 2 R1. Aqui não tem problema da gente trabalhar com fração, né? Porque aqui nenhum deles é fração. Então você pode tirar o R1 em evidência, então escolher como seu autovetor 1 lambda menos 2. Tá certo? Pode ser qualquer múltiplo desse valor. Podia ser 2 lambda menos 4. Tá? Qualquer múltiplo vale. Então agora a gente já tem, então, para lambda igual a 1, que é o primeiro autovalor, o meu meu autovetor é 1 menos 2, que vai dar menos 1. E para lambda igual a, era qual? 1 e 3. E para lambda igual a 3, vai ficar 1, 3 menos 2 dá 1. Tá certo? Então, como é que vai ficar a minha solução? É y. Se a gente quisesse desenhar os autovetores no plano y1, y2, a gente pode? Pode.
Esse autovetor é assim, né? Eu vou fazer ele em vermelho, o segundo autovetor, esse aqui. Ele é assim, porque um é 1 e 1, né? Então ela é bissetriz do primeiro quadrante. E o outro é 1 e menos 1. Então, seria este aqui. Este aqui são os dois autovetores. E a solução, ela faz o quê? A solução se afasta da origem. Tá? No exemplo anterior, os autovetores eram raiz de 2 menos 1, raiz de 2. Mais ou menos assim, os autovetores. Ó, o x eu coloco raiz de 2, o y2, então raiz de 2, 2. Então assim, passando pela origem. E outro é raiz de 2 menos 1. Então x igual a raiz de 2 menos 1 para baixo aqui. Tá, menos 1. Então seria este aqui. Tá, é uma reta, não parece, mas é. Então o que acontece? A solução, ela se aproxima aqui, tá, da origem. Se aproxima da origem. E aqui se afasta, né? Então por isso que esse aqui é chamado de repulsor. E o outro lá é chamado de atrator. Atrator. Quando o t cresce, você vê que tanto esta quanto esta se anula, né? Então o y vai para zero efetivamente, né? Nesse caso, o y vai efetivamente para mais infinito. Bom, então o que está acontecendo aqui? Então a solução vai ficar C1, 1 menos 1 exponencial de t, né? Vou dar 1, mais C2, 1 exponencial de 3t. Tá? Vamos ver como é que fica a carinha do nosso letra C, do campo de direções aí no plano y1 e y2, tá? Então vai ficar a matriz 2, 1, 1, 2. 2, 1. Então é 2 vezes x. Vezes mais y. E o de baixo, 1, 2. Então é y mais x mais 2y. Tá, então vamos ver. Clica aqui em Submit. Olha como é que é a solução. A solução, ela se afasta. O bom, né, é que aquelas curvas que estavam lá, ele refaz a trajetória, né, para aqueles pontos. Quer colocar mais? Só clicar. Clica aqui, ó, você vai ver que a solução, ela se afasta da origem. Tá? Então, quando o t cresce, ela está se afastando da origem. Tá? O máximo que ela pode. Tá bem? Bom, aí, né, o próximo conceito que a gente vai discutir é o conceito de matriz fundamental. O que é matriz fundamental? Eu vou usar isso mais à frente, né, para a gente representar a solução, principalmente para a gente resolver as equações com condição inicial. O que é a matriz fundamental? Bom, então, dado um sistema de EDOs representado da forma y' igual a vezes y, tá? Aqui o a, a gente está trabalhando com o a sendo constante, né? Para a gente poder conseguir resolver. Esse sistema, o meu a, ele representa uma matriz quadrada, porque o número de equações tem que ser exatamente igual ao número de incógnitas, então a minha matriz vai ser uma matrizinha quadrada. Bom, então o que a gente vai fazer? Se a minha matriz A for uma matriz n por n, ou seja, tem n equações e n incógnitas, a minha solução y, ela vai ser uma soma de n funções independentes. Tá certo? Então vai ser um C1, Y1, C2, Y2 até um CN, YN.
Esse yi, cada yi, quando eu falo i é i igual a 1, dá o y1, i igual a 2, dá o y2, até o i igual a n, que dá o yn, ele representa, a gente está vendo em todos os exemplos anteriores, eles representam vetores coluna. Então, cada yi é um vetor coluna. Quem vai ser a matriz fundamental? Ela vai ser a matriz construída através dessas soluções. Então, eu vou definir ela, eu vou chamar ela psi de t. Então, a minha matriz fundamental vai ser formada a primeira coluna, o y1, segunda coluna, y2, até a última coluna, o yn. Então, a solução y, como é que eu posso escrever a solução y? A gente sabe que a nossa solução é escrita assim, ó, c1y1 mais c2y2 mais cnyn. Então, eu posso escrevê-la como um produto de uma matriz por um vetor, tá? Então, vou pegar essa matriz y1, y2, yn e vou multiplicar por o vetor c1, c2 até cn. Esse vetor aqui vai, para esse produto aqui fazer sentido, o meu c tem que ser um vetor na forma coluna também, tá? Porque daí eu vou pegar isso aqui, né? Então, quando você fizer o produto disso por isso, vai ficar o produto da matriz y1, y2, yn com o vetor c1, c2 até cn. Então, você faz esse produto aqui, y1, y2, yn, a gente faz o produto com c1 até cn para a gente fazer a representação desta solução que a gente está interessado em fazer, tá? Que vai dar exatamente a matriz C1, a matriz não, desculpe, a soma C1, Y1, C2, Y2 até CN, YN. É só fazer esse produto aí, né? Então, vamos fazer o produto C1 até CN, depois eu apago aí para a gente fazer a representação. Como é que a gente faz o produto? Isso aqui está de pé, né? É transposto, então quer dizer que ele está de pé. Então, a gente faz a Y1 vezes o primeiro C1, Y2 vezes C2, até YN vezes o último CN, tá? Isso aqui é um vetor de pé. Quando a gente coloca o T em cima, para dizer que é um vetor de pé. Então, o Y é igual a psi de T vezes C. Por que é interessante da gente trabalhar isso para representar a condição inicial? O que é a condição inicial, né? A condição inicial, ela é, para um tempo t igual a t0, a gente fornece o valor de y. A gente diz que o y de t0 é igual a um y0, tá? Em geral, esse t0 é zero. Então, por exemplo, o y de 0, no tempo t igual a 0, é igual a y0. O que tem de interessante nisso? Que a gente pode utilizar essa identidade para encontrar o valor de c. Por quê? Y não é igual a psi t vezes c. Então, quer dizer o seguinte, se você coloca no lugar do t, você coloca t0, o seu y tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao y0, tá? Que é a sua condição inicial que você está colocando. Qual a vantagem disso? É que eu consigo achar c. Quem vai ser c? Isso aqui é uma matriz, então eu posso... Matriz a gente não pode passar dividindo, mas a gente pode fazer o quê? A gente pode multiplicar pela esquerda dos dois lados aqui pela inversa da matriz psi de t0. Então eu venho aqui, ó, vamos fazer um passo a mais aqui, né? Para a gente identificar como é que a gente faz essa conta. Então eu multiplico a esquerda, então vai ficar o y de t0 a menos 1 vezes y0, igual a y de t0 a menos 1, psi de t0 vezes c. Eu posso fazer isso. Você fala, professor, a matriz psi é invertível? Ela é invertível pela construção da solução, tá? Essa matriz aí vai ser exatamente, está associada com o Wronskiano da solução. Então, ela ser invertível quer dizer que o meu sistema tem solução. A gente constrói a matriz para ser assim. Quando a gente acha dois autovetores, a gente sabe que os dois autovetores são independentes. Se eles são independentes, então, obviamente, quando você calcular o determinante da matriz, o determinante da matriz vai ser diferente de zero. A gente sabe disso de álgebra linear. Se a gente tem que os autovetores são independentes, a gente constrói a matriz utilizando vetores linearmente independentes, o determinante da matriz ela vai dar diferente de zero. Então, ela é invertível. Então, eu posso multiplicar a esquerda deste lado aqui, a esquerda desse lado, por a matriz psi de t0 elevado a menos 1. Elevado a menos 1 é a matriz inversa. A matriz inversa vezes ela mesma, isso aqui dá identidade.
A identidade vezes C dá o próprio C. Então a gente tem que o C é igual a psi de T0 a menos 1, Y0. Tá? Então o C ele é o produto do psi de T0 a menos 1 vezes Y0. Então o que a gente pode fazer? Então a solução da minha IDO, que é Y igual a psi de T vezes C e o C igual a psi de T0 a menos 1 vezes Y0, então a solução da minha IDO vai ficar assim, ó. Psi de T0 a menos 1, que é a inversa, vezes Y0. O que tem de legal aqui? É que se você mantiver, por exemplo, T0 fixo e mudar só o Y0, a representação da minha solução é fácil de ser representada. Porque se eu mudar o valor de Y0, colocar outro Y0, para achar Y é só fazer o produto de novo dessa matriz aqui. Então, ó, a psi de T vezes a psi de T0 a menos 1 são matrizes, tá? São duas matrizes que a gente tem aí para poder fazer a representação, né? O produto da matriz fundamental vezes a matriz fundamental avaliada no T0, e o Y0 é exatamente a condição inicial que a gente tem para o nosso problema aí para poder ser resolvido, tá? Eu vou fazer alguns exemplos nos casos posteriores. Mas, por exemplo, se eu quisesse... Vamos fazer um caso aqui particular. Vamos fazer esse último aqui. Tem espaço aqui, tá? Então, vamos pôr a letra B aqui. Letra B não. É C.1. Que vai ficar o quê? Vai ficar... Então, suponha que em t igual a 0... y de 0 vai ficar o 1, 3, tá? Ou seja, o valor de y em t igual a 0 é 1, 3, tá certo? 1, 3. Aqui é óbvio que a gente vai colocar isso aqui na forma coluna, então coloco transposto. Então o que eu faço? Ó, primeiro, então passo 1, a matriz fundamental. Quem vai ser a matriz fundamental? A minha psi de t vai ficar, primeira coluna vai ficar exponencial de t menos exponencial de t. Então, só multiplicar o exponencial de t aqui com todo mundo, eu pego o primeiro valor e o segundo valor na primeira coluna. Agora o outro vai ficar exponencial de t, 3t, exponencial de 3t também. Pronto, essa é a matriz fundamental. Tá certo? Então, já encontrei a matriz fundamental. No passo 2, quem que eu encontro? Eu encontro o psi de T0 para eu poder achar a inversa dela, porque a fórmula que a gente viu da solução nossa é assim, o y é psi de t, eu já achei o psi de t, psi de T0 a menos 1, essa aqui é a função inversa, vezes o y0. O y0 é este valor aqui. Então, preciso achar o psi de T0 e depois de calcular a inversa. Aqui, o meu psi de T0 é o psi de 0, porque o ponto que eu dei foi exatamente em t igual a 0. Então, vai ficar e elevado a 0, que vai dar 1. E elevado a 0 aqui vai dar menos 1. Aqui vai ficar e elevado a 0 dá 1. E elevado a 0 dá 1 também. Tá certo? Eu preciso calcular a inversa. Então, calculando a inversa... Aí você fala, professor, como é que eu calculo a inversa de uma matriz 2 por 2? Existe uma fórmula muito simples da inversa da matriz. Vou colocar aqui como rascunho, ó, rascunho. Se você der uma matriz da forma ABCD, a inversa dela, só no caso 2 por 2 que vale, é 1 sobre AD menos BC, que é exatamente o determinante da matriz. Tá? Aí como é que a gente coloca os valores? Eu troco a posição dos elementos da diagonal principal, então vai ficar DA, e troco o sinal dos elementos da diagonal secundária, menos C, menos B. Vamos ver se vai dar certo, se eu fizer o produto da matriz ABCD com essa matriz aqui, D menos B menos CA. Vamos fazer o produto para ver o que vai dar. Aqui vai ficar, ó, AD menos BC. Aqui vai ficar menos AB, né?
nesse ponto aqui, menos AB mais BA dá 0, mais CD menos CD dá 0, e aqui vai ficar, a última vai ficar menos BC mais DA, então vai ficar AD menos BC. Isso aqui é dividido por 1 sobre AD menos BC, então vai dar exatamente a matriz identidade que a gente quer para a definição da matriz inversa. Então é fácil da gente construir. Então a matriz inversa aqui, então psi de T0 a menos 1, para jogar na fórmula, vai ficar quem? Vai ficar, ó, o que a gente faz? Troca a posição dos elementos da diagonal principal, no caso aqui é 1 e 1, então vai se manter igual. Troca o sinal dos elementos da diagonal secundária, então aqui é menos C menos B, então aqui vai ficar 1 menos 1, e divide pelo determinante. O determinante dessa matriz vai ficar 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, então vai ficar 1 mais 1 dá 2, então vai ficar meio, tá? Então a inversa da matriz é meio, 1, 1, menos 1, 1. Aí eu passo 3, o meu y vai ficar quem? Vai ficar a primeira matriz, exponencial de t, menos exponencial de t, exponencial de 3t, exponencial de 3t, vezes 1 meio, 1 menos 1, 1, 1, tá certo? Vezes o vetor 1, 3. Vou fazer o produto entre essas duas matrizes primeiro, depois eu coloco 1, 3. Vou tirar o meio para fora aqui, né? Então vai ficar 1 meio. Então vai ficar isso vezes isso. Então vai ficar E T mais E de 3T. Isso vezes isso, menos ET mais E de 3T. Isso vezes isso, menos ET mais E3T. E finalmente a última, mais ET mais E3T. Tá certo? Vezes 1, 3. Um detalhe seguinte, olha para você ver, se eu mudar o valor da condição inicial, eu só mudo esse último produto, porque essa matriz aqui ela não vai ser mudada se o valor do T0 for o mesmo para os valores iniciais aí, tá? Se eu mantiver no lugar do T0 o 0, se eu mudar só o valor do Y0, o único produto que eu tenho que fazer é esse aqui. Então você vê como é que é fácil para encontrar outros valores mudando a condição inicial. Então vai ficar 1 meio, fazendo esse produto vai ficar isso vezes isso, então vai ficar ET mais E3T, menos 3ET mais 3E3T, e o outro vai ficar menos ET mais E3T, mais 3ET, mais 3E3T. Somando aí, né? Então vai ficar ET menos 3E3T menos 2ET. ET mais E3T mais 4E3T. Embaixo, menos ET mais 3, vai ficar 2ET. ET mais 3ET mais 4E3T. Legal aí que vai multiplicar por meio. Se a gente multiplicar por meio, finalmente a gente vai encontrar que o Y vai ficar menos ET mais 2E3T. ET mais 2E3T. Essa é a solução do meu problema de valor inicial. Para t igual a 0, só colocar aqui no lugar do t igual a 0. A t igual a 0 vai ficar menos 1 mais 2 dá 1. E aqui 1 mais 2 dá 3. Então tá dando exatamente aqui, ó, 1 e 3. Tá bem? Bom, vamos lá. Continuando aí a nossa construção. Então a gente viu quando os autovalores são
distintos e reais. Agora a gente vai fazer o caso em que os autovalores são complexos. Existe a situação? Existe. A gente viu, inclusive, situações que acontecem os autovalores serem complexos. Bom, então a gente vai se fixar de novo no caso 2 por 2. Então vou fazer o caso genérico aí, né, para a gente ter uma ideia de como a gente vai agir. Depois a gente faz um exemplo específico aí para a gente poder resolver, tá? Bom, então suponha que a gente tem o seguinte sistema: A, B, C, D, Y1, Y2, tá? Como é que a gente resolve esse sistema? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os autovalores. Vou lá, calculo os autovalores do sistema. Como é que eu calculo o autovalor? Eu vou pegar esta matriz aqui e vou montar o polinômio característico. Como é que é o polinômio característico? Vai ficar A menos lambda B, C, D menos lambda. Ou seja, na diagonal principal, eu só coloco a diferença de lambda. Beleza. Fazendo o produto, então vai ficar, ó, A menos lambda vezes D menos lambda. Está aqui, ó, A menos lambda vezes D menos lambda. Não sei porque tem esse chapéu aqui, isso aqui não tem que ter, não. Menos CB, tá aqui. Então vai ficar o que, né? Lambda ao quadrado, né? Fazer o produto disso com isso vai dar lambda ao quadrado. Menos A lambda menos D lambda, eu coloco aqui, faltou um lambda aqui. Mais AD. Então, AD menos CB. Então, quando eu fizer abrir esse polinômio característico, ele vai ficar escrito deste jeito aqui. Esse polinômio de segundo grau a gente consegue resolver facilmente usando Bhaskara, né? Então, lambda vai ficar o quê? Vai ficar A mais D, né? Que isso aqui, o meu B é menos A mais D, que multiplica lambda, né? Então, vai ficar A mais D, mais ou menos raiz de delta. O delta aqui, nesse caso, é A mais D ao quadrado menos 4 vezes AD menos CD. Vamos supor o seguinte. Vamos supor, porque a gente está trabalhando com o caso que os autovalores são complexos, vamos supor que isso aqui seja negativo, tá? Então, se a gente supor que isso seja negativo, a gente vai conseguir analisar o caso em que os autovalores são complexos. O que acontece com os autovalores nesse caso? A gente vai ter dois autovalores complexos e conjugados. Ó, a parte real é igual nos dois, a parte imaginária troca o sinal. Então, o lambda 1 vai ficar A mais D menos raiz de módulo de delta vezes I dividido por 2. E o lambda 2, A mais D mais raiz de delta vezes I dividido por 2. Tá? Então, os autovalores são complexos conjugados, tá? São complexos conjugados, esses autovalores aí. E como é que a gente faz para encontrar o autovetor aí? É do mesmo jeito, tá? A ideia é a mesma na construção. A gente vai ter que resolver esse sistema aqui de duas equações, duas incógnitas, mas a gente vai usar as duas dicas que a gente deu. Quais são as duas dicas? Desconsiderar a segunda equação, ou seja, a gente só vai usar a primeira das equações, porque a segunda é exatamente um múltiplo da primeira, por isso que a gente joga fora. Quando a gente está impondo a condição que o determinante é zero, o que está acontecendo? Você está dizendo que uma linha é múltipla da outra, na matriz. Se uma linha é múltipla da outra, as equações que a gente vai obter é uma múltipla da outra. Então, quer dizer que ou resolvo a primeira ou resolvo a segunda. As duas ao mesmo tempo não vai ter vantagem nenhuma. Você vai estar fazendo a mesma coisa duas vezes. Então a gente joga fora a segunda equação, só resolve a primeira. Isso só é válido no caso 2 por 2, que a gente sabe que quando tem dois vetores, nesse caso aí, né, que é o caso 2 por 2, quando um é linearmente dependente do outro, quer dizer que um é múltiplo do outro. Então quer dizer que a equação que eles geram vão ser duas equações, uma múltipla da outra, que vão ter como solução a mesma coisa, né? Bom, então vai ficar A menos lambda R1, que está aqui, mais B R2. Passo o A menos lambda R1 para o lado direito, vem com o sinal trocado, aqui B R2, passo o B dividindo, então R2 vai ficar menos A menos lambda dividido por B vezes R1.
Bom, para a gente encontrar os autovetores agora, o que a gente vai fazer? A gente pode escolher qualquer valor de R1. Os autovetores são assim. Ele é o R1 e o B menos A menos lambda. O B não, o R2 vai ficar assim, né? Ó, desse jeito. O R1 é genérico e o R2 é função do R1. Porque é uma equação a duas variáveis, tem um grau de liberdade, o grau de liberdade é o R1. Eu posso escolher qualquer valor de R1. Eu não gosto de trabalhar com fração, porque o B podia ser zero, essa divisão não estaria boa. Então a gente evita o máximo trabalhar com fração. Então como eu posso escolher o R1 qualquer coisa, vou escolher o R1 igual a B. Se eu escolher o R1 igual a B aqui, cancela esse com esse, ó, vai sobrar o que como autovetor para mim? Vai sobrar B, no lugar do R1 eu coloquei B, e no lugar do R1 sobre B se cancela, esse menos vai ficar mais lambda menos A. Então vai ficar lambda, B, lambda menos A. Ficou fácil, né? Então, agora eu vou fazer a análise. Então os autovetores são desta forma aqui. Então a gente vai analisar as duas coisas. Primeiro, vamos considerar o caso em que o lambda é igual a mais D menos I raiz de módulo de delta sobre 2. O autovetor vai ficar o quê? Vai ficar B, agora vai ficar lambda menos A. Se você fizer lambda menos A, pode ver aqui no rascunho, ó, lambda menos A vai ficar A mais D menos raiz de módulo de delta sobre 2 menos A, fazendo essa conta que a gente tira o mínimo. Então vai ficar menos 2A, A mais D menos 2A, primeiro a parte real que a gente vai fazer a conta. Vai dar o quê? Vai ficar D, que é positivo, menos A. Então vai ficar D menos A sobre 2, a parte real. E a parte imaginária vai ficar I raiz de módulo de delta sobre 2. Então, o nosso autovetor, ele vai ficar o quê? D menos A sobre 2 menos I raiz de módulo de delta sobre 2. A gente quebra este vetor aqui com uma soma de dois vetores. Um vetor que corresponde à parte real deste vetor e o outro que corresponde à parte imaginária deste vetor. Então, eu posso quebrar isso aqui como BD menos A sobre 2 mais I0 menos raiz de módulo de delta sobre 2. Se você somar esses dois vetores aqui, você recupera o vetor anterior, tá? Só somar. Por que eu fiz desse jeito? Porque como aqui não tem I, tá? Não tem I aqui. Então, como não tem I na coordenada 1, eu fiz o quê? É como se eu abrisse isso como 0 vezes I, né? Então, por isso ficou 0 aqui. Fazendo a mesma coisa com outro alto valor, a diferença do outro alto valor é só esse sinal aqui. Só. Então, o cálculo vai ser exatamente igual, a parte real igual. O que vai acontecer? A única diferença é que na parte imaginária, que era para ser menos, aqui era menos. No meu caso aqui vai ser mais, tá? Não tem nada aqui, tá vendo? É mais. Deixa eu apagar aqui, né? A pessoa fala, a pessoa colocou um zero ali, não tem nada de zero. Era só para indicar que era mais, tá? Pronto. Bom, então a gente vai fazer o que agora? A gente vai construir a solução e vamos ver como é que a gente pode abrir essa solução. No caso, quando a gente está achando na solução, usando a mesma lógica anterior aí, né? A gente tem que a solução nossa ela vai ser C1, Y1 mais C2, Y2. Tá? O C1 vai ser o nosso primeiro constante vezes Y1 e o C2 a segunda constante vezes Y2. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver quem que é o Y1. O Y1 vai ficar quem? Ele é o autovetor vezes E elevado a lambda. Não é assim que a gente está fazendo? O Y1 é o primeiro autovetor na forma coluna vezes E elevado a lambda 1. O Y2 é o segundo vetor vezes
e lambda e elevado a lambda 2 vezes t, não é assim? É assim que a gente construiu, todos eles. O primeiro autovetor é isso aqui. Escrito na forma coluna, né? Se a gente for escrever isso na forma coluna, vai ficar desse jeito aqui, né? Ó, aqui está na forma linha. Escrever na forma coluna é escrever ele assim, ó, como b d menos a sobre 2 mais i 0 menos raiz de módulo de delta sobre 2. Isso é a forma coluna do vetor que está na forma linha. Então, esse é o primeiro autovetor, exatamente aquilo que está lá. E esse aqui é o segundo autovetor, tá? Também é exatamente aquilo que está lá. Perceba que o sinal aqui é menos, aqui é mais. Aqui é e elevado ao primeiro alto valor vezes t, e aqui é e elevado ao segundo alto valor vezes t. Ó. Aqui é menos, aqui é mais. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar a identidade de Euler. Lembra da identidade de Euler? E elevado a i θ é o quê? Cosseno θ mais i seno θ, cosseno θ menos i seno θ. Essa é a identidade de Euler. Então, a gente vai usar a identidade de Euler. Bom, então eu vou expandir primeiro o y1. O y2 eu vou já usar o valor que eu encontrar aqui, porque é a única diferença na parte imaginária, a única coisa que vai mudar. Essa exponencial, a gente pode escrever ela como exponencial de a mais d dividido por 2t, que é a parte real. Já vou colocar aqui, ó, a parte real dela, não preciso fazer nada com a parte real. Só que a parte imaginária, que vai ficar e elevado a menos i raiz de módulo de delta sobre 2t, eu vou usar Euler. Então, o sinal aqui é negativo, então vai ficar cosseno do argumento raiz de θ sobre 2t, menos i seno raiz de delta sobre 2t. Tá? Então, essa parte aqui é a parte imaginária. E aqui é o autovetor. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o produto aqui. Então, vamos fazer isso vezes isso, depois isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso. E vou separar nas partes reais e imaginárias. Ó, real vezes real vai dar real. Então, cosseno de raiz de módulo de delta t sobre 2 vezes b d menos a sobre 2. Se eu fizer isso com isso, vai ficar real. Imaginário puro vezes imaginário puro vai dar real, porque i vezes i vai dar i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1. Então, ó, i vezes i com sinal de menos vai ficar mais 1. Vai ficar i ao quadrado menos, né? Porque i vezes i vai ficar i ao quadrado menos. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos vezes menos 1, que dá 1. Então, por isso deu sinal de mais. Mais seno de raiz de θ sobre 2t, 0 vezes menos raiz de 2. Então, essa é a parte real. E a parte imaginária vai ficar os cruzados, ou seja, real com imaginário, imaginário com real. Tá? Então, o cosseno vezes o imaginário vai ficar cosseno vezes 0 menos raiz de θ sobre 2 está aqui. E menos seno vezes a parte real está aqui, ó, menos seno raiz de módulo de delta t b d menos a sobre 2. Tá vendo? Tem um i aqui e o exponencial multiplica todo mundo. Dá para a gente juntar? Dá. Dá para juntar este vetor com este aqui, é só ficar assim, ó. Aqui em cima vai ficar cosseno de raiz de delta t sobre 2 vezes b mais 0. Tá aqui, ó. E aqui vai ficar cosseno de raiz de delta t sobre 2d menos a sobre 2 mais seno de raiz de módulo de delta t sobre 2 vezes menos raiz de módulo de delta sobre 2. Está aqui, ó. E o imaginário, né, fazendo a mesma conta, né, a mesma ideia, ó, cosseno vezes 0 dá 0, que vai ficar menos seno b, etc. Está aqui, ó, menos seno de raiz de delta b. E embaixo, cosseno vezes isso aqui, menos seno vezes isso aqui, é exatamente o que está aqui. Tá? Então, eu quebrei ele como uma soma de uma parte real com uma parte imaginária. Tá bem? O que acontece se eu fizer com o y2? Qual a diferença do y2 para o y1? O y2 para o y1, aqui ao invés de ser menos é mais, e aqui é mais também. Então, vamos acompanhar a conta comigo.
Então aqui, ó, é mais, aqui também é mais. Vamos fazer o produto disso com isso? Quando eu fizer o produto da parte real aqui, ó, isso vezes isso aqui, né, ó, isso com isso não muda, vai continuar dando a mesma coisa que estava, porque não mudou esse sinal. A parte imaginária vai mudar. Então, isso vezes isso vai ficar, lá era mais, desculpe, aqui é menos, lá é mais. Então, aqui é um mais. Tá certo? Isso vezes isso na parte imaginária também vai trocar de sinal. Então, aqui é menos com este valor, lá no caso vai ser mais. Então, tanto esse quanto esse vão estar com o sinal trocado. Então, no caso do y2, a parte imaginária vai aparecer menos i o que está aqui, tá certo? Porque a única coisa que vai fazer é trocar o sinal. Vamos ver na parte real o que vai acontecer? Na parte real, vai fazer o quê? Na parte real seria isso vezes isso, não troca nada. E na parte imaginária aqui é mais, né? Então vai ficar i vezes i ao quadrado, daria menos 1, mais a diferença, para o caso em que temos o y2, é que aqui também está com o sinal trocado, ao invés de ser menos, é mais. Tá certo? Então, vai ficar i ao quadrado vezes i ao quadrado dá menos 1, mas aqui estaria mais, esse menos 1 viria aqui na parte negativa. Então, a parte real no produto do y2 dá exatamente igual, no caso do y1, e a parte imaginária do y2 tem o sinal trocado em relação ao y1. Então, a nossa solução, basicamente, ela vai ser assim, ó. O y1 vai ser uma parte real mais i vezes uma parte imaginária, independente de quem seja isso aí, eu não vou abrir. E o y2 vai ser a parte real menos i vezes a parte imaginária. A diferença de um para o outro é que um é mais e o outro é menos. Para que eu quero fazer isso? Para justificar o tipo de cálculo que eu vou fazer mais à frente. Então, o y, que é C1, y1 mais C2, y2, no lugar do y1 é parte real mais i, parte imaginária. E o C2 vai ser parte real menos i, parte imaginária. Fazendo o produto, ó, C1 vezes a parte real, C2 vezes a parte real, eu abro aqui. C1 vezes a parte imaginária, C2 vezes a parte imaginária, eu coloco aqui os dois com o i. Para que eu fiz isso aqui? É porque eu vou querer trocar tanto isso quanto isso por um K1 e um K2, ambos reais. Ou seja, eu vou trocar C1 mais C2 por K1 e C1 menos C2, que é esse outro aqui, por um K2. Dá para fazer isso? Dá, se eu tiver certeza que esse sistema aqui tem solução. Quando que o sistema sempre tem solução? Quando o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Quem é a matriz dos coeficientes aqui? Ó? O C1 e o C2 são as incógnitas, os coeficientes, no caso, é 1 da equação de cima, embaixo é i menos i. Fazendo determinante isso aqui, vai ficar menos i, vai dar menos 2i, e menos 2i, ó, determinante dá menos 2i diferente de zero, logo, quer dizer que esse sistema aqui, independente do valor de K1 e K2 que eu escolha, sempre tem solução. Então, quer dizer que se eu escolher K1 e K2 sendo reais, isso tem solução. Então, eu posso trocar C1 mais C2 por um K1, C1i menos C2i por um K2. Então, a solução minha do y, basicamente, ela vai ficar uma constante vezes a parte real do autovetor, vezes o exponencial, obviamente, né? Mais um K2 vezes a parte imaginária do vetor, vezes exponencial, que eu vou encontrar aí na solução, que é a parte real do exponencial que eu vou encontrar na solução. Então, o meu problema, basicamente, ele vai ser o quê? Encontrar o autovetor, expandir em seno e cosseno,
e pegar a parte real e a parte imaginária, tá? Vamos fazer um exemplo aí, para a gente poder resolver? Ah, não, tem aqui, né? Para a gente representar a solução. Então, a solução nossa vai ficar o quê? Vai ficar y igual a C1 exponencial de e elevado a mais d sobre 2t. Se quiser jogar na fórmula, a gente já pode, porque a conta a gente já fez. Mas eu vou refazer a conta aí. Cosseno de raiz de módulo de delta sobre 2tb, cosseno papapá, né? Essa parte aqui, esse coisão grandão aqui. Isso aqui representa a parte real. Isso aqui representa a parte imaginária do meu vetor y. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo então para a gente ilustrar a teoria que a gente acabou de discutir. Bom, então vamos fazer o caso, né? A gente vamos resolver esse seguinte problema aqui, ó. Y' igual a menos meio 1, menos 1, menos meio, y1, y2. Depois a gente resolve o PVI, o y de 0 igual 1, 2. Aqui, obviamente, é na forma coluna, como a gente vai representar a solução. Bom, como é que a gente encontra os autovalores? Molezinha de encontrar os autovalores, a gente vai pegar menos meio menos lambda 1, menos 1 menos meio menos lambda, faz o produto aqui, né? Então, quando a gente fizer o produto diagonal principal, vai ficar menos meio menos lambda vezes menos meio menos lambda, e aqui mais 1. Fazendo a conta, ó, lambda com menos lambda ao quadrado, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, juntando da lambda, menos meio com menos meio vai dar mais 1/4. E aqui mais 1. 1/4 mais 1 dá 5/4, então vai ficar lambda ao quadrado mais lambda 5 dividido por 4 igual a 0. Achando a solução, a gente vai ficar com lambda igual a menos b, que no caso é menos 1, né? Mais ou menos raiz de delta. O delta aqui é 1 menos 4 vezes 5/4. Cancela esse 4 com esse 4, vai dar 5. Então, 1 menos 5 dá menos 4, que é negativo. Então, o delta vai ficar negativo. O raiz de delta vai dar 2i, porque raiz de menos 4 dá 2i. Então, vai ficar menos 1 mais ou menos 2i sobre 2. Simplificando, a parte real vai ficar menos meio mais ou menos i, né? Porque 2 por 2 dá i. Então, a parte imaginária é i. Então, um alto valor é menos meio menos i, o outro alto valor é menos meio mais i. Para encontrar os autovetores, qual é a dica? A dica é a gente, primeiro, não se preocupar, jogar fora uma equação, né? Como a gente está fazendo sempre, porque como a gente tem duas equações no nosso sistema e a gente sabe que a nossa matriz é linearmente dependente, então quer dizer que uma linha é múltipla da outra, então vai gerar duas equações iguais, tá? Com a mesma solução. Por isso que a gente joga uma solução, uma equação fora, trabalha só com uma equação. Então, resolvendo essa equação, a gente vai encontrar que fazendo o produto, né, vai ficar menos meio menos lambda vezes R1 mais R2. Eu vou tirar o menos para fora, então vai ficar meio mais lambda tirando para fora o menos. Passo menos meio mais lambda para o lado direito. Então, R2 é igual a menos meio mais lambda vezes R1. Então, quem que é o autovetor? O autovetor vai ficar o R1 e o R2 é meio mais lambda vezes R1. Tiro o R1 em evidência, então vai ficar 1 meio mais lambda. Tá? Então, esse é o autovetor. Forma genérica, né? Então, quando o lambda 1 é igual a menos meio menos 1, faço substituição, então vai ficar 1. Meio mais lambda vai ficar meio menos i, cancela, né? Meio menos meio cancela. Então, vai sobrar 1 menos i. E o outro vai sobrar 1 mais i. O outro autovetor, né? Só troco o sinal da parte imaginária. Então, a solução vai ficar C1, 1 menos i exponencial de menos meio menos it, mais C2, 1 i exponencial de menos meio mais it. Isso aqui é o y1 e isso é o y2. O que a gente viu na teoria agora há pouco aí? Que basta a gente fazer a seguinte análise.
a gente expande ou o y1 ou o y2 nas partes real e imaginária, e a solução vai ser dada pela parte real, C1 a parte real, mais C2 a parte imaginária, de qualquer um dos dois, ou do y1 ou do y2. Eu vou fazer do y1, mesmo a dificuldade vai ser a mesma se eu fosse fazer do y2. Então, vou pegar o y1, vou escrever ele aqui, ó, exatamente o que está aqui. Vou abrir esse vetor aqui em 2, ele na parte real e na parte imaginária, tá? Para a gente quebrar ele assim. Perceba que quando você soma esse autovetor, ele volta para esse valor que está aqui, tá? O exponencial a gente colocou e elevado a menos meio t, né? Menos meio t. Tem um menos aqui, ó, menos meio t. Deixa eu colocar aqui, ó. Menos meio, menos i aqui t. Então, eu vou abrir isso aqui e fazer expansão. Então, a parte real vai ficar exponencial de menos meio t, eu coloco aqui. E a parte imaginária, exponencial de menos it, está aqui. Na parte imaginária, eu uso a identidade de Euler, que é essa aqui, né? I menos i θ, que é cosseno θ menos i seno θ. O t aqui é o meu θ, né? Então, isso, expandindo isso, vai ficar cosseno de t menos i seno t. Fazendo um produto, então a gente vai fazer o que? Parte real, o cosseno está aqui, cosseno a parte real. Para dar o outro da real é imaginário com imaginário, porque imaginário com imaginário vai dar real. I vezes I vai dar I ao quadrado, que é menos 1, com o sinal de menos vai ficar mais. Então vai ficar seno vezes 0 dá 0, seno vezes menos 1 dá menos seno. Então isso é a parte real, e a parte imaginária vai ficar o cosseno vezes i 0 menos 1, vai ficar 0 menos cosseno de t, e menos i seno t vezes o vetor 1, 0. Então vai ficar menos, né, com o sinal de menos está aqui, seno t 0. Junto a parte real com a parte real, então cosseno t mais 0, cosseno t, 0 menos seno de t vai ficar menos seno de t, e o i vai ficar 0 menos seno t, menos cosseno t, 0 está aqui, a parte imaginária. Então, já quebrei na parte real e na parte imaginária já, ó, parte real, parte imaginária. Tá aqui. O que a gente vai fazer? Como é que vai ser a solução? A solução vai ficar o quê? C1 exponencial de t2 parte real, mais C2 exponencial é menos t, né? Exponencial de menos t sobre 2, menos seno t menos cosseno t, que é menos também, tá? Ó, menos, esqueci do sinal de menos aqui. Tá bem? Bom, então essa é a solução. Agora vamos supor o seguinte, que eu tivesse dado a condição inicial, que o y de 0 fosse 1 e 2, foi a condição inicial que eu tinha colocado lá. Como é que a gente obtém? Primeiro a gente constrói a matriz fundamental. A matriz fundamental a gente vai construir usando a solução. Então, exponencial de menos t sobre 2 tem nos dois, eu coloco em evidência aqui. Então, pego cosseno t menos seno t na primeira coluna, menos seno t menos cosseno t na segunda coluna. Segundo passo, vou achar psi de t0, que no caso aqui é psi de 0. Então, no lugar do t eu coloco 0. Então, vai ficar cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1, 0, 0, menos 1. Acho a inversa do psi. A inversa é só calcular a inversa dessa matriz. O determinante dessa matriz aqui é menos 1, então 1 dividido por menos 1. Troco a posição, então vai ficar menos 1, 1. Troco o sinal, no caso não faço nada, multiplico por menos 1. Vai dar a própria matriz, né? Então determinar a inversa dessa matriz é a própria matriz. Como é que vai ficar a solução então? A solução vai ficar o quê? Psi de t, que é exponencial de t sobre 2, cosseno t menos seno t menos seno t menos cosseno t, psi de t0 menos 1, que é 1, 0, 0, menos 1, vezes o dado inicial, que é meio. Fazendo um produto dessa matriz aqui com essa matriz, vai ficar o quê? Ó? Essa linha por essa coluna. Então, cosseno vezes 1 mais seno vezes 0 dá cosseno. Cosseno vezes 0 mais seno dá seno. Menos seno menos cosseno dá menos seno. Menos seno vezes 0 vezes menos cosseno vezes menos 1 dá mais cosseno vezes meio.
Fazendo o produto vai ficar cosseno mais 2 seno, menos seno mais 2 cosseno. Tá? Vezes exponencial de menos t sobre 2. Esqueci do sinal negativo aqui. Tá? E o que acontece com a nossa... no plano lá de fase, como é que a gente identifica aquelas curvas para a gente estudar o campo de direções? Vamos lá no programinha. Nesse caso aqui, o nosso y, a nossa matriz, ela é dada por essa aqui. Vamos só verificar lá. Menos meio, 1, menos 1, menos meio. Já vai estar aqui, ó. Então, menos meio x mais y, menos x menos 0,5y. Olha o que acontece com a nossa solução. A nossa solução é na forma espiral. Sempre que a gente tem altos valores que são complexos, ele dá na forma espiral. Isso aqui é uma forma espiral se aproximando, tá? Daria para ter uma forma espiral se afastando? Dá. A forma espiral se afastando seria se os autovalores fossem com a parte real, se o alto valor fosse com a parte real positiva. E daria para ter um ciclo também no qual não se aproximava, ficasse só rodando em torno de zero. Neste caso aqui, se a parte real fosse nula. Vamos tentar obter uma condição aí, modificar um pouquinho esse sistema para a gente verificar isso. Para a parte real ser nula primeiro, basta que o lambda fosse zero. Para o lambda ser zero aqui, eu poderia colocar aqui menos meio e aqui mais meio. Porque quando eu fizesse esse produto aqui, né? Se eu fizesse menos meio, menos lambda, meio, menos lambda, o produto aqui vai ficar aqui, lambda ao quadrado. O lambda, né, que é o que dá a parte real, ele vai ficar o quê? A parte real sendo positiva, negativa ou diferente ou zero, né? Então aqui vai ficar o quê? Lambda ao quadrado mais meio lambda, né? Menos meio lambda mais meio lambda, tá vendo? Então se fosse assim, a parte real não existiria. Então eu vou colocar a matriz, eu vou trocar o sinal, vou colocar aqui um mais. Você já vai ver que aquilo vai virar um ciclo, ao invés de ser menos fosse mais, vai virar um círculo. Olha para você ver como é que são os campos. Não se aproxima porque o alto valor não tem parte real, só parte imaginária. Olha que legal como é que são as soluções. Elas rodam em torno da origem, não se aproximam. E finalmente, vamos considerar um caso em que a parte real fosse positiva. Para a parte real ser positiva, então, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Aqui teria que dar negativo esse menos lambda. Então, eu poderia colocar meio e meio. Se eu colocasse meio e meio, daria? Meio e meio. Se eu colocasse meio e meio aqui, ficaria lambda ao quadrado, menos meio, vai ficar menos lambda. Meio e meio dá. Tá? Então, vou colocar meio e meio. Vamos ver se vai se aproximar. Então, meio e aqui mais meio. Olha, tá saindo, tá vendo? Então, aqui tá se afastando. Então, quando os autovalores forem positivos, a solução vai se afastar da origem. Os autovalores positivos, se a parte real for positiva, vai se afastar da origem. Se a parte real for zero, vai rodar em torno da origem. E se a parte real for negativa, ela vai se aproximar da origem. Muito bom, muito bom.
Bom, e finalmente a última situação, que aí a gente termina a nossa aula, a gente termina o nosso curso, tá? Que é a situação em que os autovalores coincidem, tá? Então, é a mesma situação, a gente vai analisar o caso em que os autovalores coincidem. Bom, então vamos discutir rapidamente a ideia, né? Quando a gente estava resolvendo aí o nosso caso, sempre o caso 2x2, tá? Vou só analisar o caso 2x2. Então, quando a gente estava analisando o nosso caso, o que a gente tinha? A gente tem o y, que é um igual C1, Y1, mais um C2, Y2, né? Sempre a solução Y1 mais Y2, e elas eram linearmente independentes. No caso, que a gente estava um sistema não, uma equação de segunda ordem, e a gente tinha autovalores iguais, o que a gente fazia? A gente propunha como uma outra solução a solução original, que era exponencial de lambda t vezes t. Então aqui a gente vai tentar propor uma solução parecida, né? Então isso aqui é solução do problema original quando a gente acha que o lambda só tem um lambda, então isso aqui é uma solução, então a gente pega a solução original quando a gente encontra só um lambda e multiplica por t, tá? Então vai ficar, vamos propor isso, né? Então o lambda é o alto valor, que c é o alto vetor, e a gente vai multiplicar por t, tá bem? Então se a gente fizer isso, a gente obviamente vai ter que pegar isso e substituir na nossa equação, nessa equação aqui, ó. Então a gente vai ter que substituir y' igual a AY. Então para substituir aqui eu vou ter que pegar esse y e derivar. Então o y' vai ficar, o que c é constante, então é só derivar o t exponencial de lambda t. Então a derivada de t é 1, então vai ficar xi exponencial de e lambda t mais lambda t exponencial de lambda t, né? Quando você deriva e lambda t, esse lambda vem aqui na frente, vai ficar lambda t exponencial de lambda t. Então isso aqui é a regra do produto que eu estou aplicando nesse termo t e lambda t, tá? Agora eu multiplico aqui, né? Então é xi e lambda t mais lambda xi t e lambda t, tá aqui. Substituindo na equação y' a vezes y, vai ficar o quê? No lugar do y' a gente coloca esse trambolhão aqui, xi e lambda t mais lambda xi t e lambda t. No lugar do y a gente coloca quem é ele que a gente está propondo, que xi t e lambda t. Aqui eu cortei e lambda t porque todo mundo tem, só para não ficar carregando e lambda t. Então ficou o quê? Ó? Vou passar isso aqui para lá, né, para o lado de lá. Então, você vai, professor, isso aqui vai com sinal de menos, mas eu já multipliquei por menos 1, né? Então vai ficar a que se t, passei para lá, ó, tá com sinal positivo. Então se eu multipliquei por menos 1, esse aqui trocou de sinal, então ficou menos que si, menos lambda que si t. Vou juntar quem tem t e quem não tem t, porque aqui eu tenho um polinômio. Mesmo trabalhando com vetor, eu tenho um polinômio. Tá? Então eu tenho que juntar grau a grau. Então o grau, o coeficiente que multiplica t e o coeficiente que está sozinho. Então quem tem t aqui, ó, a menos lambda xi, né? Deixa eu pôr aqui, né? Deixar mais bonitinho. Deixar assim, ó. T, xi. E o que não tem t é só xi sozinho. Menos que xi igualando a zero. Para isso aqui ser igual a zero, o que tem que acontecer? O xi tem que ser igual a zero. E xi de a menos lambda i igual a zero. Se o xi é igual a zero, beleza. Tá ok, então xi é igual a zero. Isso aqui vai ser zero também. Só que eu encontraria o quê? Uma inconsistência. Por quê? Porque meu autovetor não pode ser nulo. Tá? Então o que a gente chegou à conclusão? Chegou à conclusão que isso aqui não pode ser solução da minha EDO quando ela está escrita na forma de sistema. Tá? Não pode. Então o que a gente vai fazer? A gente propõe uma forma melhorada. Ao invés de propor só um que si ou eta, qual que seja, t e lambda t, eu vou propor um que si e lambda t
mais zeta t e lambda t, tá? Então, estou propondo o termo psi e lambda t mais zeta t e lambda t. Estou propondo esta soma como solução da minha EDO, tá bem? Bom, onde que psi e eta são vetores e lambda é o alto valor. Então vamos lá, vamos ver se funciona. Então vou pegar e derivar isso aqui. Então o y' vai ficar quem? Vai ficar lambda que psi exponencial de lambda t, que eu estou derivando isso aqui em relação a t, então só vem um lambda multiplicando na frente, mais o eta eu tiro a evidência, aplica a regra do produto aqui, então vai ficar a derivada de t vai dar 1, então vai ficar e lambda t mais t, derivada de e lambda t vai ficar lambda e lambda t, tá? Substituo agora em y' igual a y, só que como eu vou querer usar o a deixar de positivo, isso é igual a isso aqui. Então, na verdade, eu vou substituir nisso aqui, né? Eu passo o AY para lá, multiplico por menos 1. Então, você está vendo que isso é exatamente igual a isso. É só uma rearrumação dessa identidade aqui. Bom, no lugar do Y, eu coloco quem é ele? É que psi e lambda t mais zeta t e lambda t, menos, na derivada eu coloco esse trambolhão grandão aqui, ó. Esse coisão grandão aqui. Vai ficar lambda que psi e lambda t mais eta e lambda t mais t lambda e lambda t igual a zero. Todo mundo tem e lambda t, eu corto, ó. Cancelo e lambda t, todo mundo tem mesmo. Então sobra para mim o que? A psi. Vou juntar com o grau a grau, né? Então que é a psi que não tem t, aqui vai ter t, vou pôr aqui a vezes zeta. Menos lambda psi tá aqui. Mais eta, menos eta, né? Por causa do sinal aqui é menos, aqui sobrou só o 1, né? Porque eu cancelei. E lambda, eta, e o t tá tirado em evidência, tá? Então a gente escreveu aquilo ali, depois que a gente cancelou o e lambda t, separando quem tem t e quem não tem t desse jeito. Por que eu separei desse jeito? Porque como isso é um polinômio, para ser um polinômio identicamente satisfeito, eu tenho que igualar o primeiro coeficiente a zero. Então eu vou ter que a eta menos lambda e eta igual a zero. E o segundo também igualando a zero. Tá? Então eu vou ter que igualar isso aqui a zero. Igualando isso aqui a zero, eu vou achar que a que psi menos lambda que psi, então a menos lambda i que psi, igual a eta, onde eta é o alto valor de cima. Então, o que eu tenho? Eu tenho que resolver duas equações. Isso aqui é chamado de problema de alto valor generalizado. Eu resolvo a primeira equação, que é exatamente aquela equação que eu tinha resolvido. Esse aqui é o alto valor original da matriz e o eta é o alto vetor original da matriz. E depois, para eu achar a segunda solução, que é a solução envolvendo psi, eu tenho que resolver esta equação aqui. Tá bem? Então, essa equação tem que ser resolvida como segundo passo. Vamos aplicar essa técnica para achar a solução? Então, vamos lá, vamos resolver esse sistema aqui. Então, passo 1. Vamos olhar com cuidado aí como é que a gente resolve. Passo 1 é encontrar o alto valor. O alto valor normal mesmo. Põe entre parênteses aqui. Então vai ficar o quê? Determinante de 1 menos lambda, menos 1, 3 menos lambda, igual a zero. Fazendo um produto aí vai ficar 1 menos lambda, 3 menos lambda, mais 1, igual a zero. Então vai ficar lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos lambda dá menos 4 lambda, né? 3 mais 1 igual a zero. Então vai ficar lambda ao quadrado, menos 4 lambda, mais 4 igual a zero. Encontrando os autovalores, a gente vai achar que o delta é igual a zero. Então vai ficar 4 mais ou menos sobre 2 raiz de delta. O delta vai ficar 16 menos 16, que dá zero. Então a gente só acha 4 sobre 2,
que dá 2. Só tem um alto valor. Então a gente vem aqui no passo 2 e encontra o autovetor. Ainda o normal, tá? Então, encontrando o autovetor, a gente vai fazer o quê? Vai ficar 1. Aqui, como eu tenho só um alto valor, eu posso substituir se eu quiser. Então, menos 2, menos 1, R1, R2. Ainda resolvo só uma equação, porque não é 0, 0, é só 0. Resolvo só uma equação. Eu jogo a segunda fora. Então, vai ficar 1 menos 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1, R1, R2 igual a 0. Fazendo o produto vai ficar menos R1 menos R2 igual a 0. Ou seja, menos R2 igual a menos R1, mais R1, né? R2 igual a menos R1. Então, o autovetor é quem? É R1 menos R1, que a gente pode escrever ele tirando o R1 em evidência, 1 menos 1, tá? Então, esse é o meu autovetor associado. Então, lambda igual a 2 é autovetor é quem? 1 menos 1. Bom, agora a gente tem que fazer o quê? A gente já achou o eta, tá? No nosso problema. A gente tem lambda, tem eta. Agora a gente tem que achar quem? Achar o nosso QC. Tá bem? Para achar o nosso QC, o que a gente faz? A gente joga nessa matriz e resolve. Então vai ficar quem? Então, passo 3 aí agora, vamos encontrar o autovetor generalizado aí. Que vai ser quem? Vai ser A menos lambda I vezes QC, né? No caso aqui vai ser um QC1, QC2 igual ao vetor eta 1 menos 1. Tá bem? Vamos ver como é que fica a nossa matrizinha A menos lambda I. Então, a matriz nossa A menos lambda I é exatamente 1 menos lambda menos 1, 1, 3 menos lambda, né? Então, vai ficar 1 menos 2, 1 menos 2 menos 1, 1, 3 menos 2. Que se 1, que se 2, igual a 1 menos 1. Tá certo? Então, quando a gente montar a matriz, vai ficar o quê? Ó? 1 menos 1 dá menos 1. Aqui, menos 1. Embaixo vai ficar 1, 1, que se 1, que se 2, igual a 1 menos 1. Fazendo o produto. Bom, antes de fazer o produto, perceba que a linha de baixo, ela é um múltiplo da linha de cima, né? A linha de baixo é menos 1, a linha de cima é menos 1, a linha de baixo é 1. Então, se eu multiplicar a linha de baixo por menos 1, a linha de cima, se eu multiplicar a linha de cima por menos 1, eu pego a de baixo. Perceba que o lado direito exatamente recupera a mesma informação, tá? Então, se você jogar fora a segunda equação, como a gente está fazendo lá, no caso de resolver o nosso caso do polinômio, aqui também funciona. Então, o que você faz? Você monta a sua equação e escolhe só uma para resolver. Vamos montar, né? Fazer o produto aqui. Vai ficar menos que se 1 menos que se 2 igual a 1.
que se1 mais que se2 igual a menos 1. Perceba que a equação de cima é exatamente igual à equação de baixo. Se você multiplicar a equação de cima por menos 1, você recupera de baixo. Ou você multiplicar de baixo por menos 1, você recupera de cima. Então, note, né, que as equações fornecem a mesma solução. Então, vamos resolver só uma delas, tá? Menos que se1 menos que se2 igual a 1. Passo o que se1 para lá, então menos que se2 é igual a 1 mais que se1. Ou seja, o que se2 é igual a 1 multiplico por menos 1, né? Então menos 1 menos que se1. Então, o autovetor aqui vai ficar quem? Vai ficar se1 menos 1 menos que se1. Tá? Colocando que se1 igual a 1, por exemplo, o autovetor vai ficar quem? 1 menos 2. Mas fala, professor, podia pôr 0? Podia. Podia pôr que se1 igual a 0. Vai ficar 0 menos 1. Podia pôr 5. 5 menos 6. Tá? Pode escolher à vontade aí, não tem problema. Você pode escolher, isso aqui tem grau de liberdade, então você pode pôr em particular qualquer um que você quiser. Então, a segunda solução fica como? A segunda solução que a gente tem. A segunda solução que a gente propõe é quem? É que se e lambda t mais eta t e lambda t. Então, a segunda solução, y igual a i xi, né? E lambda t mais eta t e lambda t. No caso, o meu xi aqui vai ficar 1 menos 2 e 2t, mais o eta, quanto deu eta? O eta foi 1 menos 1. 1 menos 1, t e 2t. Tá certo? Esse aqui ficou o meu eta. Portanto, a solução da nossa EDO fica y, isso aqui é o y2, né? Igual a C1 y1 mais C2 y2, que é quem? Uma página a mais aqui. O y vai ficar o quê? C1, quem é C1? C1 é aquele primeiro que a gente obteve. Ó, o alto valor foi menos 1, 1, menos 1. Então, o y1, deixa eu colocar aqui, ó. O y1, ele vai ficar como sendo 1 menos 1 exponencial de 2t. Tá? Porque o alto valor é 2 e é 1 menos 1, então 1 menos 1 exponencial de 2t. Então vai ficar C1, 1 menos 1 exponencial de 2t, mais C2, quem é o C2? C2 já é essa coisa grandão aqui, ó. É C2 não, y2. 1 menos 2 exponencial de 2t, mais 1 menos 1t exponencial de 2t. Quiser tirar o exponencial em evidência, tira, né? Vai ficar C1, 1 menos 1, mais C2, 1 menos 2,
mais 1 menos 1t, isso tudo exponencial de 2t. Essa é a solução da nossa EDO, tá? Então, o que a gente fez? Vamos recapitular, né? Nesse caso aqui, porque era um pouquinho mais densa esse problema aqui. Então, estou resolvendo este problema aqui. Então, primeira coisa que eu fiz, encontrei o alto valor, depois eu encontrei o alto vetor, normal, aquele que a gente está acostumado a fazer. Quando eu encontrei o alto vetor, eu achei um só. Então, associado ao alto valor lambda 2, eu achei o alto vetor 1 menos 1. Isso aqui já me gera uma solução. Qual é a solução? É o alto vetor vezes o exponencial de lambda t. Está aqui. Mas só essa solução não é suficiente para eu encontrar a solução do meu problema. Eu preciso encontrar a segunda. Para isso, eu resolvo o alto valor generalizado. Como é que é o alto valor generalizado? Vai ficar a menos lambda i, psi1, psi2, que é que eu quero achar, igual ao alto vetor 1 menos 1. Tá? Abro essa matriz A menos lambda i, que dá isso aqui, substituo o valor de lambda, chego nessa matriz e eu percebo que vai dar duas equações, uma linearmente dependente da outra. Eu escolho só uma para resolver, só escolhi a de cima para resolver. Encontrei xi2, então achei o outro autovetor, o autovetor xi, que no caso aqui eu coloco xi igual a 1, acho que é 1 menos 2. Então a segunda solução é da forma que psi é lambda t, o psi é o autovetor generalizado, mais eta t e lambda t. O eta é o primeiro autovetor que eu achei. Tá? Então a solução vai ficar 1 meio menos 2e 2t, e elevado a 2t, mais o primeiro autovetor, se olhar lá no primeiro caso que eu resolvi, que é o eta, é 1 menos 1. Então vai ficar 1 menos 1 vezes t exponencial de 2t. Então, a solução é escrita como C1 y1 mais C2 y2, C1 vezes 1 menos 1e é 2t, mais C2 vezes a segunda solução que está aqui, tá? Perfeito. Como é que é o campo neste caso aqui, né? Como é que vai ficar o campo nesse caso? Vamos ver? Então a gente vai usar lá o programinha para a gente fazer a análise, tá? Nesse caso, o meu alto valor deu 2, então a solução muito provavelmente ela vai se afastar, tá? Então vai ficar 1 menos 1, 1 e 3. Então é 1, 1 menos 1, 1 e 3. Tá aqui. Essa é a solução, ela está se afastando, né? Ó. Ela roda um pouco também por causa do t. Então, o t, ela roda justamente por causa disso aqui. Mas ela está se afastando, tá? Então, sempre se afastando da origem. Se meu lambda fosse negativo, né? Será que dá para arrumar fácil aqui para o lambda ficar negativo? O lambda vai ficar negativo se ao invés de ser menos 4 fosse mais 4 aqui. Daí daria negativo o lambda. Para ficar mais 4 é só trocar o sinal, né? Colocar aqui menos e aqui menos. Tá? Então vai ficar, porque colocar menos e menos aqui, vai continuar dando 3 e o sinal vai ficar trocado. Então vamos lá para a gente ver, né? Vou colocar menos aqui. Menos e menos. Então, a solução agora está rodando também. Não é igual aquela que é espiral. Ela é um atrator, tá? A solução ela não tá indo, não tem aquela coisa mais reta, né? Que aparecia no caso em que a gente tinha. Tem próxima origem essa reta aqui que é associada ao alto
a um dos autovetores, que é o autovetor, aquele que não tem t, né? Qual que é? 1 menos 2, né? E o outro 1 menos 2 não. Não, é que eu troquei, né? Nesse caso não dá certo. 1 menos 2 era quando era esse aqui, né? Então aqui era positivo e aqui era positivo. Então aqui vai ser próximo à reta aqui, mais ou menos. Ó. Aqui, ó, essa aqui, 1 menos 2, essa reta aqui, que não tem o t. Mas as outras, quando mais próximo de t, ela encurva um pouco, tá? Mas vamos fazer um último exemplo aí, para a gente finalizar a aula, que é um exemplo de aplicação aí, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, isso é um probleminha, letra B aí. Aqui eu tenho uma EDO de segunda ordem, tá? Então, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui num sistema de EDOs de duas equações. A gente sabe que uma EDO de segunda ordem pode transformar num EDO de duas equações. Então, letra A. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa transformação? A gente vai chamar de y1 o meu y, e o y2 vai ser o meu y'. Sempre assim, tá? Se eu tivesse 3 derivadas, aí seria o y1 igual a y, y2 igual a y', e y3 igual a y duas linhas, como eu ensinei fazendo uma aula passada, tá? Essa identidade aqui a gente já vai usar, porque o y' é igual ao y1, o y é igual a y1, então daqui a gente tem que o y' é igual a y2, tá? Então a gente já vai usar essa identidade aqui, tá? Usando o fato que y e y1 é a mesma coisa, então o y' é igual a y1'. Então a gente já tem que o y1' é igual a y2. Agora, usando a minha equação, eu vou conseguir escrever o y2 linha, tá? Então agora usando y2 mais k1 y' mais k2 y igual a zero, o que a gente vai ter? Então aqui vai ficar y' mais k1, no lugar do y' a gente já pode colocar o y2, mais k2 y1 igual a zero. Aqui, ó, y' é igual a y2, então vai ficar y2' mais k1 y2 mais k2 y1 igual a zero, ou seja, passo tudo para lá. Então, y2' é igual a menos k1 y2 menos k2 y1. Tá bem? Então, eu tenho essa equação aqui. Então, o sistema fica como y1' é igual a y2, y2' igual a menos k1, vou pôr na ordem aqui, ó, k2 y1 menos k1 y2, tá? Escrevendo na forma matricial, o que a gente tem? A gente vai ter ele assim, né? y1, y2' igual a matriz 0, 1, que aqui tem só o y2 multiplicado, menos k2, menos k1, y1, y2. Esse é o sistema de EDOs que a gente tem vindo da nossa equação de segunda ordem. Na letra B, pede para eu resolver, tá? Pede para eu resolver, assim, fazendo uma análise em relação a K1 e K2 para a gente verificar se os autovalores vão ser positivos, negativos, positivos não, se vão ser reais, né, e distintos, reais iguais ou imaginários. É isso que basicamente é para fazer, né? Então, é para analisar as condições em K1 e K2, é para fazer esse tipo de coisa. Então, no passo 2, na letra B, então, o passo 1,
os autovalores, porque são eles que classificam o tipo de solução que a gente tem, que é o determinante de quem? Menos lambda, 1, menos K2, menos K1, menos lambda, igual a zero. Fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Vai ficar menos lambda, menos K1, menos lambda, mais K2 igual a zero. Põe uma página a mais aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar lambda ao quadrado mais K1 lambda mais K2 igual a zero. Tá? Então, o que a gente vai chegar em conclusão? Letra A. Bom, então, letra A ainda não. Vamos resolver, né? Só ver se a conta está certa. É lambda 1 ao quadrado mais K1, K2 mais K2. Então, lambda igual a menos K1 mais ou menos sobre 2 raiz de delta. O delta aqui é K1 ao quadrado menos 4K2. Perceba o seguinte, que a solução do polinômio característico é exatamente o polinômio característico que a gente teria se a gente trocasse no lugar do y2 por lambda ao quadrado, o y1 por lambda e o y pelo número 1, eu teria lambda ao quadrado mais K1 lambda mais K2. Exatamente o que está aqui. Tá? Não é coincidência. Dá a mesma coisa, porque a estrutura da solução é a mesma. Tá? Então, analisando, né? Então, letra A, se K1 ao quadrado menos 4K2 positivo, 2 autovalores reais e distintos. Letra B, se K1 ao quadrado menos 4K2 igual a zero, um autovalor real. E letra C, se K1 ao quadrado menos 4K2 menor do que zero, 2 autovalores complexos conjugados. Esse problema é aquele mesmo problema que a gente tinha analisado do amortecimento do movimento oscilatório. Tá? Então, dependendo do sinal que a gente tenha do K1 e do K2, a gente pode ter a situação em que dois autovalores reais e distintos, um autovalor real, e aqui dois autovalores complexos conjugados, a análise que a gente já tinha feito anteriormente. Bom, então termino a aula aqui. Muito obrigado pela participação aí.